Salve Maria. Então, queridos amigos, amigas, queridos irmãos e irmãs, então, estou feliz realmente em falar com vocês sobre Nossa Senhora. Sobretudo porque eu sou servo de Maria, mariano por espiritualidade, por carisma, além de mariano por ser cristão, não só católico, cristão. Dei de muito tempo aulas sobre Nossa Senhora, Mariologia, no Brasil, também em Roma, e sempre gostei de falar de Nossa Senhora. Porque é o tratado teológico mais gostoso, mais bonito, mais luminoso, que fala mais ao nosso coração. Mas antes de entrar no tema que é Nossa Senhora no Novo Testamento, na Bíblia, né? Coloco 3 coisas. Primeiro, aqui estamos trabalhando Mariologia, ou seja, estudo de Nossa Senhora. Um pouco diferente de devoção a Nossa Senhora, Marieologia. Eulogia, vem a palavra elogio, né? Exaltação, louvação, admiração, piedade, fervor, rezo da Ave Maria, cantos, ladainhas, isso tudo é piedade mariana popular. Só que essa piedade mariana popular tem que ser baseada na verdade da doutrina. Quer dizer, qual é o papel de Maria no plano da salvação? Como é que aparece na Bíblia a figura dela? Porque senão a gente acaba inventando coisas que não tem base bíblica, né? Caindo assim, uma espécie de idolatria que às vezes nossos irmãos crentes criticam nos católicos, né? Precisa se basear na devoção em cima do dogma, da doutrina, né? Sobretudo então, e aqui é o segundo ponto, né? Bíblia, em primeiro lugar. As fontes da Mariologia são muitas, porém a primeira de todas é a Bíblia. Quer conhecer Nossa Senhora? Pegue a Bíblia. Lá está a palavra de Deus, lá está o plano da salvação, lá está o fundamento da nossa fé, a palavra. Crer na palavra, aceitar a palavra, assimilar, amar a palavra, viver a palavra. Isso é fé, isso é cristianismo, né? A Bíblia é a maior fonte da nossa fé. Por isso que vocês, quando oram também, se inspiram na Bíblia, nos Salmos, nos profetas, no Evangelho. Bíblia tem que ser a alma da nossa fé e a alma da teologia também, né? Então a primeira fonte, Bíblia. Por isso que vamos começar hoje os Evangelhos. Os 4 Evangelhos, entenderam? Não só, Maria está em toda a história da salvação, mas especialmente nos Evangelhos. Vamos entrar lá em seguida. A segunda fonte, né? O dogma, os 4 dogmas, que é o tema do próximo encontro nosso. Eu escrevi um livrinho, os dogmas marianos. Se vocês quiserem se preparar para o próximo encontro, que é o próximo mês, né? Primeiro domingo, então podem comprar. Pode comprar também via internet. Ave Maria vende. É baratérrimo. Então é uma apostila bem simples. Os 4 dogmas: maternidade, virgindade, Imaculada Conceição e Assunção de Nossa Senhora Sé em corpo e alma. Bem pequenino, bem simples. Sempre também tem base bíblica, começa os dogmas, não é invenção da igreja. Ela se baseia na Bíblia, medita e daí tira os dogmas da Bíblia. Não é da cabeça dela como os crentes acham que a igreja faz, que a igreja inventa. Não, tudo está na Bíblia. E a terceira fonte, qual é? A piedade mariana popular. E vai ser o terceiro tema nosso, que eu vou tratar aqui, né? Outubro. Então, o texto, os títulos de Nossa Senhora, as festas de Nossa Senhora, as aparições de Nossa Senhora, né? Por quê? Isso também é fonte.
Porque, como diz o Vaticano II, o Espírito Santo fala, em primeiro lugar, pela Bíblia, em segundo lugar, pela Igreja, o Magistério, e em terceiro lugar, pelo senso, o faro, a vivência, a experiência da fé do povo. Porque o Espírito Santo, certo que fala pela boca dos apóstolos que escreveram, pela boca dos pastores, mas fala também pelo coração, pela sensibilidade, faro dos fiéis. Né? Então os fiéis também, a igreja tem que escutar, são fontes de entendimento, compreensão sobre quem é Nossa Senhora. A prova mais simples é que as aparições de Nossa Senhora são sempre para gente humilde, pequena, crianças, pobres, índios, gente humildezinha, né? E por eles é que vai a mensagem de Deus. Não aparece em geral para teólogo como eu, nem muito para bispo, porque ele já tem as suas fontes, o povinho que precisa, né? Pois bem, essas três fontes são os três temas que vamos tratar. Então já vamos entrando no nosso tema, que é Nossa Senhora na Bíblia, no Novo Testamento. Então cuidado aqui, vou colocar uma última coisa antes de entrar mesmo direto no tema. A chave mais importante para ler o Novo Testamento e a Bíblia em geral é saber distinguir o sentido literal, o sentido do texto mesmo, como é que a palavra de Deus coloca, né? Que Jesus, por exemplo, domingo passado, multiplicou pão. Está ali o fato, saciou 5.000 pessoas. Porém, hoje já dá o segundo sentido mais profundo, chamado sentido espiritual na tradição. Qual é o sentido? É o sentido mais profundo. É o sentido do mistério que aparece no fato. Anódino, simples, 5.000 pessoas que comem, se satisfazem. Até um jornalista podia verificar isso, podia fotografar, 5.000 pessoas comeram. Porém, o que significa isso? E Jesus diz hoje, isso é sinal do pão verdadeiro que cai do céu e que o Pai mandou, e que sou eu sou o pão da vida. Esse é o sentido espiritual. Nós temos que chegar lá. Então não podemos ficar como os nossos irmãos crentes só na letra. Tem que ler a letra, tem que passar pela letra, senão a gente inventa sentidos que não existem, sentidos imaginários. Não pode. Tem que passar pela letra, porém dentro da letra aprofundar e ver qual é o sentido que tem por trás, que tem no fundo. Entenderam? Que a tradição chamou sentido espiritual. Por que espiritual? Porque que o Espírito Santo, que é o verdadeiro autor da Bíblia, colocou lá, porém como é profundo, precisa ser pescado. Por isso que nós aqui inicialmente cantamos, vem Espírito Santo, ilumina o nosso coração, abre nossa mente para entender a palavra. Claro, sem o Espírito Santo nós ficamos ali, na letra. Sentido literal, que São Paulo diz que se ficar ali mata. Então, não vamos desprezar o sentido espiritual. Por isso que tem exegese, estudo, gente que estuda grego, estuda hebreu, e a letra, que significa, precisa. Porém, isso é só casca, isso é só vaso, precisa dentro, qual é o licor que tem aí dentro? Aí que está, o sentido espiritual. Então, vamos ler os textos aqui de Nossa Senhora, no Novo Testamento, porém, ver por baixo o que significa. Que ali que está o tesouro, ali que está aquilo que alimenta a nossa alma, né? Senão a gente fica no cesto e não come o pão. Tem que comer o pão que está no cesto, fica só no step. Precisa um cesto também para carregar o pão, precisa um vidrinho para carregar o perfume, né? Precisa, claro. Então, uma coisa aí. Bom, eu infelizmente como velho esqueço as coisas, né? Eu tinha meu livro de textos mariológicos e acabei deixando em casa. Vou ter que lembrar da minha cabeça. Porém, então um livrinho sobre esses textos mariológicos, eu escrevi um livrinho que vocês podem comprar também pela internet, da Vozes, também na livraria aqui, Romero, e exatamente Mariologia se chama, bem pequenino. O que tem aqui?
todos os textos do Novo Testamento referentes a Nossa Senhora, que eu vou resumir hoje numa hora. Por aqui está um pouco mais explicado. Não muito, porque é pequenininho. Vai livros e livros, não acaba mais se a gente vai aprofundando. Eu dei aula lá na Mariano, que é uma faculdade especializada mais em Mariologia. Imagina, tem 200 mil livros sobre Nossa Senhora. Metade é sobre a Bíblia. Lá você tem. Por quê que não? Porque quanto mais tu vai a fundo, mais tem riqueza, mais tem água nesse mar. É um mar sem fundo. Nossa Senhora pertence ao mistério de Deus, né? Mãe de Deus. O mistério, então, a gente nunca chega a esvaziar, nunca consegue. Por isso que sempre produz, vai meditando, etc. Né? Então, aqui tem, e eu acrescentei aquilo que não podemos fazer aqui, o documento mais importante depois da Bíblia sobre Nossa Senhora, que é o Vaticano II, o capítulo 8º da Lumen Gentium, da Constituição sobre a Igreja, o último capítulo, e é o maior documento da Igreja sobre Nossa Senhora, depois da Bíblia. A Bíblia é a primeira. Como eu falei que o segundo é o magistério, mas no magistério, o maior documento é do Vaticano II, mais extenso, mais orgânico, e eu comento ele ponto por ponto, não é longo, porém muito denso. Então são esses dois documentos, Bíblia e Vaticano II, aqui tem. Então vou tentar resumir aqui, rapidamente, né? Pelo que vou me lembrar, já dei muitos anos de aula sobre isso, então vou dar o essencial, né? No Novo Testamento, como tem a apostila de vocês aqui que me passaram, né? Vocês leram, me parece, né? Puderam ler, né? Bom, olha, gente, é o seguinte, antes de ler o Evangelho, tem um texto que está fora do Evangelho, que é de Paulo, Gálatas 4:4, um versículo só, 4:4, Gálatas, e que é escrito antes dos Evangelhos. É a primeira referência assim literal sobre Nossa Senhora, porque os Evangelhos foram escritos depois de 60. Paulo escreve nos anos 50 a Gálatas, né? Então antes dos Evangelhos, como escrito. Pois bem, 4:4, o que diz ali? Quando veio a plenitude dos tempos, Deus mandou seu próprio Filho, nascido de mulher, para que nós recebêssemos a adoção filial e pelo Espírito clamássemos Abba, Pai. Que texto maravilhoso! Que texto maravilhoso! Então aqui tem 2, 3 coisas importantíssimas. Então, literalmente, assim, ficando só no texto, o crente vai dizer, ele não fala nada de Nossa Senhora. Inclusive ele não diz nem o nome dela, não fala nem Maria, não fala. Uma mulher. Mas, gente, precisa então ir no fundo, em sentido espiritual, cavar ali. E o que significa? 2, 3 coisas importantíssimas, que aliás João Paulo II, na encíclica Redemptoris Mater, encíclica mariana, né, aprofunda. O Papa mesmo diz, primeiro, quando veio a plenitude dos tempos, ou seja, quando Deus realizou as profecias do Antigo Testamento, quando veio Jesus esperado por milênios, por séculos, né, pelo povo judeu e por todos os povos do mundo, inconscientemente, né? Todo mundo espera a salvação. Então Maria então está no centro da história da salvação, que divide antes de Cristo e depois de Cristo. Tempo da promessa, tempo da realização, tempo da espera e tempo da fé já presente, a graça, né? Então Maria está junto com Jesus, ela está no meio da história de salvação, entenderam? Segundo, por que Jesus veio por ela? Porque ela é o caminho da encarnação. Ele se fez homem em Maria. Bom, não precisava se fazer homem por Maria. Adão, como é que veio ao mundo? Não nasceu de ninguém, Deus o fez, soprou e veio. Deus podia fazer com que o seu filho descesse como um ET, como um homem adulto. Não,
quis vir ao mundo passando por Maria, ou seja, no seio dela, se encarnando, vivendo como nós, sendo concebido pelo Espírito Santo, 9 meses, nascido, precisou ser amamentado, precisou ser limpado. A encarnação. Viver a nossa realidade para redimir a nossa realidade. Porque os padres da igreja dizem o seguinte: se ele não tivesse assumido, vivido a nossa realidade, ele não teria redimido a nossa realidade. Mas como ele assumiu, então a nossa realidade é santificada. O seio da mulher é santificado, o embrião é santificado. Por isso que é absurdo abortar, né? A infância, o seio da mãe que aleita a criança, Jesus foi aleitado por Maria, tudo fica santificado, porque Deus viveu isso. Que coisa extraordinária! O choro da criança, o dentinho, Jesus deve ter sentido dor, enfim, aí se aprofunda então espiritualmente, né? Na meditação, na oração, na espiritualidade, nas homilias, etc. Bom, então, Maria está no centro da história de salvação. Segundo, ela é meio caminho pelo qual Deus veio ao mundo. E como é que, diz o Papa, nós podemos driblar ela, um desvio dela? Se Deus veio por Maria, como é que vamos a Deus sem Maria? É um caminho para voltar para Deus. Ele precisou dela para vir a nós não precisamos dela para vir a Deus, somos mais importantes que Deus. Gente, quer dizer, ela é a mediadora, ela é o caminho. Claro, Jesus é o caminho principal, eu sou o caminho, né? Mas ela junto com Jesus, o caminho que nos leva a Deus, porque está unida a Cristo e Cristo a ela, não só um corpo que foi gerado do corpo de Maria, né? O sangue de Maria, a carga genética de Maria, o DNA de Maria, tudo, o traço dos lábios de Maria, a cor dos olhos de Maria, geneticamente, mas também psicologicamente, a cor do rosto, também então mais ainda a fé, que Maria é aquela que mais se parece com Jesus espiritualmente, e Jesus é a que mais se parece com Maria externamente, fisicamente, né? Então realmente é uma unidade ali inscindível, Jesus e Maria. Jesus é o filho de Maria encarnado, e Maria é a mãe dessa criança que é Deus. Bom, terceira coisa maravilhosa. Bom, se eu ficasse aqui, poderíamos acabar aqui, só nesse texto. Terceira coisa, que a gente vai catando lá embaixo, né? Nessa frase pequena, nascido de mulher. Para quê? Para que nós fôssemos filhos adotivos, ou seja, Deus se fez homem para no homem se tornar Deus. Então Maria serviu para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Jesus se tornou homem no seio de Maria, para que nós também, por Maria, nos tornássemos filhos de Deus e aprendêssemos dela a dizer Abba, Pai. Então que coisa maravilhosa. E essa é a nossa salvação. Nós nos salvamos quando nos tornamos filhos de Deus pelo batismo. Salvação pelo batismo, quem crer e for batizado será salvo, mas no batismo o que acontece? Você se torna filho de Deus. Por isso que os padres da igreja dizem assim: a pia batismal é o seio da igreja pela qual nascem os cristãos, como ela é o símbolo do seio de Maria, pelo qual nasceu Jesus, pelo qual nasceu. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, o Cristo nasceu no seio de Maria, e o cristão nasce no seio da igreja. Maria e a igreja é uma coisa só. Maria é a igreja em pessoa, e a igreja é Maria em ponto pequeno, concentrado. São mistérios maravilhosos, precisamos de medida. Está tudo ali, porém em profundidade. Bom, vamos lá para frente, ao contrário, não vou chegar lá. Marcos, vamos entrar logo nos evangelhos. O primeiro de todos os evangelistas é Marcos, embora aqui colocou Mateus, segundo a ordem assim literária, costumeira, né? Começa Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas hoje, é claro, na exegese, Marcos é o mais elementar, mais primitivo, mais originário, por isso que Marcos seria o primeiro evangelista. Pois bem, Marcos só tem 2 textos sobre Maria, o capítulo 3 e o capítulo 6 só. Inclusive é o primeiro evangelista que dá o nome a essa mulher,
do qual fala Paulo, né? Nasceu de mulher, mas não diz o nome. Mas Marcos diz, capítulo 6, quando Jesus foi pregar em Nazaré. Mas quem é esse homem? Não é ele o filho de Maria? A primeira menção literária no Novo Testamento sobre nominal é Marcos, capítulo 6. Maria, está lá. Depois diz, as irmãs dele não estão aqui entre nós, os irmãos, etc. Que são os primos, parentes próximos de Jesus. Pois bem, então, no capítulo 3, né, diz assim, os parentes de Jesus, os seus, né, ouviram falar dele e partiram de Nazaré para Cafarnaum, onde Jesus estava, para detê-lo, porque, diziam, ele ficou louco, está fora de si. E no meio dos parentes tem Maria, porque logo que chegam, aí alguém diz, mestre, tem alguém aí fora, sua mãe e seus irmãos estão aí fora querendo falar contigo. Não diz o nome de Maria por enquanto, 3. Aí Jesus diz, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Minha mãe, meus irmãos, minha mãe é aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Os crentes usam muito para rebater Maria, quer dizer, Jesus não deu bola para a mãe, tratou mal a mãe. Diz, não me interessa com a minha mãe. Não, ao contrário, gente, para dizer que Maria foi aquela que não só deu à luz a Jesus, mãe genética, mas foi aquela que ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática como ninguém. Então ela é mãe também espiritual de Jesus, como nós somos quando ouvimos a palavra de Deus, concebemos ela no coração e a geramos na vida, a missão, o testemunho, as boas obras. Nós também somos mãe de Maria, espiritualmente, porque concebemos a palavra pelo ouvido, sim, amém, meditamos, demora, porque temos que assimilá-la, e depois geramos, fazemos ela nascer, testemunho, pregação, exemplo, mesma coisa. E Maria fez isso mais do que ninguém. Vamos ver, Lucas explora, aprofunda esse dado, né? Maria, a primeira evangelizada e a primeira evangelizadora. Mas está ali já em Marcos, né? Assim, por baixo da terra, e não muito explícito. Então, a nova família de Jesus é feita daqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A velha família de Jesus é a família de sangue, né? Tem os primos dele, citam o nome dele, Maria também, que deu sangue, e os genes a Jesus. E até hoje os judeus são judeus porque tem que demonstrar que são filhos de uma mãe judia. Se não demonstra, não é do povo eleito. Mas Jesus superou isso. O que une o povo eleito, a nova família, o novo povo de Deus, em torno da fé em Jesus. Então é uma geração não mais corporal, mas espiritual. Espiritual. Nós geramos Jesus através da nossa vida. Isso que importa. Por isso Agostinho diz, eu tenho esse texto ali, diz assim: Maria, tu és grande, porque geraste Jesus com teu corpo, mas tu és maior ainda, porque geraste Jesus com teu coração e com tua vida. Que coisa maravilhosa. Então Maria é verdadeiramente a mãe genética e a mãe verdadeira espiritual, na profundidade do seu coração. É como as mães hoje em dia, né? Às vezes a mãe genética abandona a criança, pega uma irmã, uma tia, adota aquela, ama aquela criança, pronto, aquela é a mãe dela, a mãe do coração, que é muito mais importante que a mãe do ventre, que às vezes não cuida, terceiriza, abandona. Já psicologicamente é assim. Imagina então no campo espiritual com Maria, que eram as duas coisas. Bom, passemos. Mateus, na segunda evangelista, né? Então, Mateus tem 3, 4 textos importantes, né? Vocês notam que quando a gente vai andando pelos evangelhos, né? A figura de Maria também vai crescendo. Crescendo. Não ela é grande diante de a nossa compreensão dela, a nossa percepção dela, o nosso entendimento dela vai crescendo, quer dizer, ela cresce no nosso coração, na nossa mente, a gente vai percebendo cada vez mais a sua grandeza, né?
Vamos ver que em João, que é o último evangelista, ela é cósmica, é maior do que o mundo. Já é um crescimento extremo, né? Então, Mateus. Lá, vocês lembram que Mateus começa assim: Gênesis, é como a Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Também, no princípio de Jesus, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, e vem, até José, aí ele dá uma guinada para o lado da mulher, não dos homens, porque já é tudo homem, para o lado da mulher, aí virou feminista, né? Esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, e José, tadinho, ficou idolado, né? A ver navios, como dizem os portugueses. Então ali, porém explica o evangelista, por que se deu isso? Porque aconteceu que ela ficou grávida do Espírito Santo, e José, não sabendo como entender aquilo, se afastou, até que o anjo veio e disse: José, não tema, porque aquilo que aconteceu nela é do Espírito Santo. Então você assuma ela como tua mulher, e assume o filho como teu filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Na Bíblia dá o nome, quer dizer assumir socialmente, ser pai diante do povo, diante do mundo e diante da lei, né? Sustentar, defender, levar para o Egito, para estar perseguido, etc, né? Mas tudo por Maria, quer dizer, José se torna o esposo de Maria e o pai de Jesus em função de Jesus. Os dois estão em função de Jesus. Claro, Maria como mãe e José como pai adotivo, pai messiânico, né? E conclui o evangelista, olha que coisa impressionante, né? Estava escrito no profeta: eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. 3 coisas maravilhosas. Virgindade de Maria. Maria é virgem. Em Paulo, não se, essa mulher não sabe se deu à luz virgem ou não. Paulo não diz nada. Marcos também não diz nada. Fala a mãe de Jesus, que chama Maria, mas não fala da virgindade. O primeiro que fala de maneira clara é Mateus, e cita Isaías, que 700 anos antes dele já tinha profetizado. Olha que mulher importante, 700 anos antes de ela aparecer, ela já era prevista pelos profetas. Quer dizer, ela estava na mente dos profetas, na mente de Deus, que inspirou o profeta. Então Maria pertence ao plano da salvação, já está nos profetas. Isaías disse: uma virgem, ela é virgem. José não teve relação com ela, não conheceu ela, como depois Lucas também vai dizer o seguinte, evangelista: como é que eu vou dar luz se não conheço o homem, né? Os dois aprovam Maria como virgem, e é virgem mãe, coisa rara, aliás única. Onde é que tem uma virgem mãe? Não existe. Hoje em dia uma mulher pode conceber, como fazem por uma inseminação artificial, né? Mas tem que ter um sêmen masculino. Lá no caso de Maria não tem nada, é o Espírito Santo que age completamente, né? E mãe de quem? Mãe virginal de quem? O Emanuel, aquele que está perto de nós, aquele para aproximar Jesus de nós, para trazer Jesus encarnado, para trazer Jesus perto. Deus conosco, como diz São Francisco, né? Maria, obrigado que tu fizeste de Jesus o meu irmão. Olha que bonito, ficou nosso irmão, como nós, anda com o nosso lado. São João diz de uma maneira diferente: o verbo se fez carne, habitou entre nós, nosso vizinho, nosso próximo, nosso companheiro, que a gente encontra, né? Então Maria trouxe Jesus perto de nós. Teilhard de Chardin, que foi um grande cientista jesuíta, né? Disse assim: Maria transforma, torna os grandes mistérios de Deus familiares ao nosso coração. Quer dizer, baixa a bola. O cristianismo de Maria é o cristianismo da encarnação, do dia a dia, do cotidiano, né? Humano encarnado. Disse um grande cardeal do concílio, Cânio, da Áustria, perguntou para um dos maiores teólogos, né? Rahner, disse assim: escuta,
Por que os teólogos não gostam de Nossa Senhora? Porque tem uma crise dos intelectuais com Nossa Senhora. Porque eles não gostam do cotidiano, são muito abstratos. Eles não gostam do dia a dia. O povo gosta do dia a dia, vê Nossa Senhora ali na cozinha, na doença, né? No neto que está desviado. Que tá. Então trouxe Jesus perto. Basta. Passemos. Lucas. Olha, por que Lucas é chamado o pintor de Nossa Senhora? E se vocês vão lá em Bolonha, pertinho de Bolonha, tem chamado o Santuário de São Luca, que lá se mostra uma pintura que São Lucas teria feito em cima da mesa onde comia a família de Nazaré. Ele pegou aquela pedaço de madeira de mesa e pintou, e lá está exposta a imagem de Maria. E assim é venerado pelo povo, muitas peregrinações. Mas isso é histórico, não é? Deixa lá os historiadores discutir essa coisa, né? Mas o fato é que Lucas é verdadeiramente o pintor bíblico, neotestamentário, literário, entenderam? De Maria. É o que tem mais textos sobre Nossa Senhora. É o que fala mais de... Tem uns 12 textos de Nossa Senhora. 12. Parece o biógrafo de Nossa Senhora. Porque ele também diz no começo, logo no começo do Evangelho, para confirmar a veracidade dos fatos evangélicos, fui conversar com as testemunhas, e Nossa Senhora é a primeira testemunha. Como é que sabemos como é que Jesus nasceu? Noite de Natal, a estrela, os magos, ela que sabia. Ela podia descrever que ela deu à luz virginalmente, só ela podia saber. Que sabe? José, mas estava morto, certo? Então ela foi a testemunha realmente primeiríssima daquilo que Lucas descreve, para mostrar, como ele mostra, a solidez dos fatos cristãos. Não é invenção da Igreja Católica, como diz os crentes. Vocês inventaram uma pessoa. É bobagem. Vocês que não estudam. Vocês que não estudam, são ignorantes. Né? Não só, são bloqueados, tudo que concerne a senhora é bloqueado. Maria, é o ídolo, não lê. Não. A criança pergunta, mãe, a mãe de Jesus, esquece, isso é o ídolo, isso é coisa de católico. Que estúpido. Bom, deixa para lá. Então, queridos, vou pegar pouco, porque não dá tempo, né? O grande texto, o maior de todos, o mais usado na liturgia, o mais meditado, o mais escrito, o mais pintado, Anunciação. Anunciação. Anunciação realmente é o maior texto referente a Maria. Aí tem riqueza que não acaba mais. Tem riqueza que não acaba. Então, por quê? Ela está protagonista, Jesus ainda não veio no mundo, ele é o centro de tudo na Bíblia, né? Porém, como ele não veio ainda ao mundo, quem que está no centro? Ela. Então, o que mostra? Aqui precisamos ler, estudar em detalhe, né? Mas o que mostra de Maria a Anunciação? Primeiro, ela é o símbolo do homem, da mulher que crê livremente e que aceita a fé. Eis aqui a serva do Senhor. Fiat. O que é isso? A crente por excelência. A crente por excelência. Entendeu? A crente por excelência. Ou seja, ela é o símbolo do homem diante de Deus. E Deus que interpela o homem, e o homem que se abre e diz sim, eu aceito. Deus diz eu te amo. E ela responde, eu também te amo. Muito obrigado, Pai. É o símbolo da liberdade humana. Humana. Antes da graça, de certa maneira. Você que... Porque, gente, é certo que para crer precisa ter a liberdade, né? A graça de Deus que nos ajuda. Mas não dispensa a nossa liberdade. Nós que tinha uma hora tem que dizer com a sua boca, creio. Como diz São Paulo, né? Se você... Os crentes gostam muito dessa palavra. Se você acreditar no fundo de seu coração, se você professar com seus lábios que Jesus é o Senhor, tu serás salvo. Os crentes dizem, mas Maria fez isso. Maria fez isso. Escutou a palavra e disse, faça-se em mim, sim, creio, que eu vou conceber virginalmente. E aconteceu.
Porque se a gente não crê, nada acontece. Se você crê, Deus pode fazer maravilha, mas se tu não crê, nada acontece. Como aconteceu com os nazarenos, quando Jesus veio lá pregar. Não acreditar, não pode curar ninguém. Não acreditar, não pode. Deus só pode curar se você aceita. Por isso que sempre Jesus pede: você acha que eu posso fazer isso? Para o cego, né? Sim, Senhor, eu acho. Então, veja. O que tu quer? Quero ver. Veja. Então, precisa crer. Crer é deixar Deus entrar na gente, invadir a gente e fazer suas maravilhas. Se a gente não abre a porta, Deus não escancara a porta, Deus não violenta nada. Então, Maria concebeu porque ela quis. Não foi uma concepção como essas meninas malucas aí, com cabeça vazia. Ai, mãe, tu grávida. Aconteceu, idiota. Estou brincando? Acontece. Não tem nada aqui. Ela quis. Ela só concebeu quando disse: eu quero. Foi concebeu. A liberdade. Então Deus pode fazer maravilha e te salvar, mas se você não quer. Santo Agostinho diz: Deus que te criou sem você, não te salva sem você. Precisamos dizer sim. É a mulher do sim, a liberdade que diz sim, o ser humano que diz sim. E aí, a partir daí acontece: faça-se em mim. Mas se fez, aí o segundo capítulo, a visitação. A visitação. Prima Santa Isabel. 3 coisas grandíssimas ali. Eu gosto desse texto, a visitação. O segundo texto maior. Tem 3 grandes títulos de Maria ali. Feliz és tu que acreditaste, porque o que o Senhor te falou vai se realizar. De fato, ela já estava grávida. Por quê? Ela sentiu. João Batista reagiu, já anunciando a chegada de Jesus. E ela notou: chegou o Messias. Meu filho está anunciando, é o precursor. O precursor que ia anunciar, e já anunciou no ventre da mãe. Estremeceu, né? 6º mês, a mãe já sente esse movimento, né? Da criança no seu. Então, é a crente por excelência. Eu tive muitos alunos crentes, né? Inclusive de pastores, né? Na pós-graduação eram obrigados a Mariologia. Porém, ele diz: mas Frei, como é que pode? A gente nunca viu isso na Bíblia. Mas querido, porque vocês são cegos. Sério, tem que ir para o oculista, está lá. Populista, está lá, está escrito: feliz és tu que agrediu a crente. Mas será que Maria não é católica? É filha de Deus, é dos católicos e dos crentes, de todo mundo. Então, é a crente, por aquela que diz sim rotundamente, 100%. 100%. Jesus sempre critica homens fracos de fé, homens, sempre critica. Maria não foi criticada. Ela é a fé, é a fé. Vou apresentar a vocês uma mulher maravilhosa. Ela se chama fé. Pode entrar, Maria. Todo mundo aplaude. 100%. Por isso que ela é cheia de graça. Por quê? Tu tem tanta graça quanto a fé. Tu te abre muito, vem muita graça. Abre pouco, pouca graça. É como uma janela. Quanto mais aberto, mais luz entra. Como os olhos. Quanto mais tu abre os olhos, mais enxerga. Então precisamos nos abrir. Por isso que na Anunciação, ave cheia de graça. Mas o crente me diz: não vou brigar com os crentes, deixa para lá. Mas, queridos, importante ser cheio de graça. Vou voltar ainda ao primeiro capítulo, o primeiro texto de Lucas. Por quê? Gente, olha, é a única palavra, se chama em grego kecharitomene. Essa palavra só acontece uma vez em toda a Bíblia. Também do Antigo Testamento, que tem o Antigo Testamento em grego. Antes de Jesus já foi traduzido, chamado Septuaginta. Os 70 sábios traduziram do hebraico para o grego, porque os judeus da diáspora perderam, não sabiam mais hebreu. Então não tinha mais acesso à Bíblia. Então os judeus se juntaram, 70 sábios, para traduzir a Bíblia. Então tem a canônica para o judeu, chamada os 70, a Bíblia dos 70. Pois bem, toda a Bíblia do Antigo Testamento, toda a Bíblia do Novo, que tudo em grego, não tem uma vez a palavra cheia de graça, se não aplicada a Maria, a única mulher que tem esse título, porque é a única que estava cheia, transbordante de graça, que é o particípio passado perfeito grego, né? Significa plenitude transbordante, como diz o acriano, cheinha, não cheia, cheinha, para dizer bem sacudida, né?
Quer dizer, Maria não teve um momento de incredulidade, de desconfiança de Deus. O diabo não teve um milésimo de segundo domínio sobre a vida e o coração dela. Ela foi toda de Deus, cheia de graça, porque cheia de fé. Graça e fé, uma coisa vai com a outra. Então tem a mulher única. Claro, o crente não lê grego, não vai entender nada. Por isso que é interessante. Bom, deixa para lá, senão vamos deitar, não temos tempo. Volto, visitação, cheia de graça, crente. De onde me vem a graça que a mãe do meu Senhor vem a mim? Gente, mãe do Senhor. Na Bíblia, Senhor é um título reservado para Javé. Inclusive na Bíblia hebraica, os judeus, tanto Isabel, Zacarias, Maria, José, nunca falava Javé, proibido, falava santa. Nossos lábios não são puros para dizer. Substituía pela palavra Senhor, Adonai, e em grego Kyrios. Só Deus é Senhor, só Deus é Adonai, só Deus é Ele, ponto. A veneração do nome Javé, né? Tanto que a criança, quando lia chamado tetragrama, são 4 letras, né? H, Y, W, H, tinha que botar a mão na cabeça, nos olhos, porque é um nome tão santo que cega você por respeito, e não pronuncia. Em lugar de Adonai, diz, em lugar de Javé, Adonai. Pois bem, mãe do Senhor significa mãe do Deus, mãe do infinito, do onipotente, mãe dele, Javé, que Jesus é, entenderam? Então, mãe de Deus está lá. O crente não quer falar de mãe de Deus, diz que é uma invenção da igreja católica ou ignorante, porque os próprios reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino, aceitavam a mãe de Deus, totalmente. Lutero diz, é o título maior de Maria, a gente nunca chega ao fundo desse título. O próprio Lutero, é a maior coisa que tem, e ela merece esse título, porque está na Bíblia, ele sabia. Os crentes perderam, caminho andando, né? A carroça vai perdendo cada vez mais. Quanto mais avança, mais se fragmenta e mais fica pobre, da Bíblia. Então, mãe de Deus, crente, e o terceiro eu esqueci. Se eu tivesse o livro aqui, velho esquece. Bom, vamos para frente. Seria um texto, eu não vou me deter. O terceiro texto grande de Maria é o Magnificat, que toda a igreja no Ocidente Latina, no Oriente Ortodoxo, reza todos os dias. No Ocidente, nas vésperas, no Oriente de manhã. Mas todo dia a igreja canta esse salmo que Nossa Senhora compôs. A minha alma engrandece o Senhor. E ali tem coisas maravilhosas, por exemplo, que ela é humilde. Deus olhou para a pequenez, para a humildade, por isso me fez grande, fez maravilhas. Todas as gerações me declararão bem-aventurada, quer dizer, todo mundo, não por causa de mim, porque Ele em mim fez maravilha. Quer dizer, atribui tudo a Deus. Ela é totalmente teocêntrica, teoversa, toda voltada para Deus. Tanto que João Paulo II, no Vaticano, se vocês vão lá, a porta esquerda, ele mandou botar a Nossa Senhora do Magnífico, pelo ano santo. Então tem um grande sol lá em cima, e Maria com os braços abertos, olhando para esse sol e declarando Magnífica. Toda ela voltada para Deus. Ela é centrada em Deus. Quer dizer, ela é grande, ela reconhece, não por ela, por Deus que a fez grande. Imaculada, mãe de Deus, virgem, depois assunta ao céu, e o resto, corredentora, medianeira, etc, intercessora, orante. Então, o Magnífica tem muita coisa maravilhosa ali também, mas sobretudo essa coisa, todas as gerações me declararão bem-aventurada. Aí eu digo para os meus alunos crentes, né? Mas querido, você está declarando bem-aventurada Nossa Senhora? Você se recusa a louvar Nossa Senhora, tu é contra a Bíblia. Tu está anulando a palavra bíblica que diz todas as gerações me declararão bem-aventurada. Tem como? Não é invenção nossa da Igreja Católica, é a palavra de Deus que declara Maria
a mais feliz, a mais louvada, como se diz, né? A mais cantada em prosa e verso, né? Do mundo, Nossa Senhora. Bom, vou passar a Lucas. O último ponto de Lucas é um pequeno texto dos Atos dos Apóstolos, né? Que é a segunda obra de Lucas, né? No capítulo 1 diz assim: os apóstolos se retiraram para o cenáculo à espera do Espírito Santo, e ali ficaram, aí cita o nome dos 11, não Lucas, e com Maria, mãe de Jesus, unânimes, concordes, em oração. Olha ali, então Maria no meio da igreja, da primeira célula da igreja, da comunidade primitiva, em oração, esperando o Espírito Santo. Quer dizer o quê? Maria é a mãe da igreja. Ainda não, porque precisa que o Espírito Santo desça, junto com os apóstolos, para ela gerar a igreja. Desceu o Espírito Santo em Nazaré, gerou Jesus. Desce sobre os apóstolos e gera a igreja, os discípulos de Jesus. Precisou outra efusão, porque tem outra missão. Não só mãe do Jesus pessoal, mas a mãe do Jesus místico. Maria, mãe da igreja, está ali. Ela gera a igreja, recebendo de novo o Espírito Santo. O Espírito Santo é fonte da vida, como dizemos no creio, né? Primeiro da vida de Jesus, depois da vida da comunidade. Porque está no meio. Ela recebe e os apóstolos ao redor. Aliás, todos os artistas representam assim. Os 12, né? Ela vem no meio. Mãe da igreja. Então ali também é uma segunda Pentecostes. Que sempre Pentecostes, primeiro mariano pessoal, e um segundo Pentecostes, aquele que chama de Pentecostes comum, né? Em cima dos apóstolos, e Maria no meio, a grande. Porém, nota o seguinte, é bonito: orante, orando. Por isso que nós sempre começamos a missa, os ofícios, servos de Maria, Ave Maria, cheia de... para que ela nos acompanhe e sustente a nossa oração, porque quem somos nós sem ela? Nossa oração vai até ali, por baixo, porque a nossa fé é fraca. Mas se a mãe vem e recomenda a seu filho nossa oração, pronto, a causa está ganha, tudo está resolvido, entendeu? Aliás, tem um ícone bonito, né, está lá no nosso colégio internacional, num lance da escada, tem um ícone oriental, tinha um povinho pequenininho embaixo assim, com Maria grande, alto, um gigante, e Jesus lá em cima no céu, e ela pegando os bilhetes do povo, entregando para ele. Representação simples, popular, como ela é nossa intercessora, né? E complementa nossa insuficiência, né? Ela é imensa, grande, né? Entrega os bilhetes para Jesus, e ele vai negar, quando é a mãe que entrega, né? Também tem um ícone da ordem, tem uma Nossa Senhora grande, imensa, e embaixo os fradinhos, tudo pequenininho, cresceu que nem pintinho, debaixo do manto dela. Quer dizer, nós, como nossa fé, somos muito fracos, mas se somos abrigados por ela, pronto, conseguimos, né? Chegamos lá, ela nos faz alcançar a Deus, né? Quer dizer, ela é a grande orante, realmente, a grande orante, não só crente, orante. Paro aí. Terminamos. Meu tempo já esgotou, o horário, mas João precisa colocar. Depois, se quiser fazer alguma pergunta, para esclarecer, mas vou terminar com João. Então, João, cuidado, tem só 2 textos, Caná e Maria ao pé da cruz. Porém, textos maravilhosos, imensos de sentido. Por quê? Pelo lugar que eles ocupam no Evangelho de João. No começo, quando Jesus revela a sua glória, começa a revelação da glória, transformou água em vinho, revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. O primeiro sinal, e ela está lá, e foi ela que obtém esse sinal com a sua intervenção. Ou seja, Maria é aquela que apresenta Jesus. Mundo, chegou o Salvador, é meu filho, entra filho. Aí eu aplaudo Jesus e ela depois se bota nos bastidores, porque acaba assim, interessante, né? Depois desse milagre, ele desceu para Cafarnaum, seguido de Maria
e seus discípulos. Maria é discípula. Ela estava à frente, acompanhou Jesus. Depois que Jesus entrou, agora eu me apago. Importa que ele cresça e eu diminua. Que maravilha! A seguidora, a discípula, que introduz Jesus, e uma vez que ele é aplaudido, ela se apaga. Se é discípula, segue Jesus. Seguidora de Cristo, a crente, humilde, né? Maravilhoso, coisa extraordinária. Então, inauguração da vida pública de Cristo, ela está. E na consumação, no ponto alto. Quando é que chegou ao ponto alto? Na cruz. Lá ele se revela o Salvador. Quando eu for levantado da terra, atrairei tudo a mim, e sabereis que eu sou Deus, o Salvador. Vocês saberão, eu sou Deus. Ela está lá. Quer dizer, são duas colunas imensas, o início e a consumação. Ela abre a história de salvação de Jesus e ela consuma ao pé da cruz, grudada nele. Que tem aquela bonita representação, né? Jesus, do Schoenstatt. Jesus na cruz, Maria colada ao corpo dele, com cálice, aparando o sangue de Jesus, né? Não sei se vocês viram essa imagem. Tem uns crucifixos por ali, bonito, né? Quer dizer, ela corredentora, está unida a Cristo, oferecendo Cristo ao Pai, e acolhendo ela mesma o sangue de Jesus, né? Entregando esse sangue como suma sacerdotisa real, dessa primeira missa originária ao pé da cruz, né? Tem também um ícone nosso da ordem, Maria ao pé da cruz, com uma grande estola, para ela é a suma sacerdotisa, oferecendo o seu filho a Deus pela salvação do mundo. Que coisa extraordinária! Então ali que está, olha que grandeza de Maria, né? Diz lá um grande autor medieval, um santo, Guéry, diz assim: eu admiro Paulo, o ministério de Paulo, que pregou a palavra, mas admiro muito mais o mistério de Maria, que não pregou a palavra, mas gerou a palavra, deu a salvação para nós. Não só anunciou, deu Jesus. Na cruz a consumação, entregou. Que coisa extraordinária. E interessante, você diz, mas Frei, mas o senhor não está um pouco inventando? Olha, gente, não está inventando nada, porque está no texto, tem 3 palavras nos 2 relatos, né, que recorrem nos 2. Primeiro, a mãe de Jesus. Teve um casamento, a mãe de Jesus estava lá. A outra, ao pé da cruz estava a mãe de Jesus. Lá, mulher, o que nós temos a ver com isso? Lá, mulher, eis aí teu filho. Terceiro lugar, minha hora ainda não chegou. Lá diz, depois dessa hora o discípulo a levou para sua casa. Então tem 3 ganchos, 3 palavras que são ganchos, que mostram que São João pensou nisso. Não, aqui ela abre e aqui ela fecha. A história de salvação de Jesus. Mãe de Jesus, nos 2 relatos, a hora da consumação, a hora do início, e por fim, mulher. E aqui vem, e aqui termino também, o último texto de João, que não é nos evangelhos, Apocalipse. A mulher vestida de sol, capítulo 12, maravilhosa, com as 12 estrelas e todas as constelações do zodíaco, 12, servindo de diadema, né? E calçada de lua e grávida, a rainha do mundo, grávida, gloriosa, ao mesmo tempo sofredora, incrível, que estava gemendo, gritando com dores de parto, né? Mas gloriosa, imensa, né? Maior que o mundo, supracósmica, que o Sol eram as constelações maiores do mundo antigo. Quer dizer, o próprio cosmos está a serviço dela, ela é maior do que o cosmos, só serve de enfeite para ela aqui, né? Ai, que coisa extraordinária. Então, vejam ali, lá também, mulher. Parece de novo a palavra, mulher. Os crentes dizem, Jesus trata Maria de mulher. Mas querido, tu não entende que mulher aqui é a mulher por excelência, mulher com M maiúsculo, a mãe de Deus, a nova Eva, a mãe do novo povo de Deus, a mãe da graça. É um título de dignificação, não de humilhação. Tu inverteu totalmente os termos, né? Mamãe está bem, você, porém, mulher,
a mãe de todos, do mundo, do cosmos, né? É um título, então, de dignidade imensa, entendeu? A nova Eva, já os padres da igreja, logo no começo, São Justino, século II, Santo Irineu, século III, e até hoje, nova Eva, Adão, o velho, Jesus, novo Adão, Maria, nova Eva, juntos salvaram o mundo. Então, corredenção, os dois. Então, queridos, ali então, em João, Maria atinge dimensões cósmicas, supracósmicas. Ela é maior do que todo esse mundo que os físicos nos mostram, que se expande a 300 mil quilômetros por segundo, velocidade da luz, né? E que tem 13 bilhões e 500 milhões de anos de existência, né? E que é uma coisa infinita. Isso é nada. Jesus tem o mundo na mão, e a mãe dele é muito superior a todo esse mundo. Então, que imensidão, Maria! Não é simplesmente Maria de Nazaré, é, claro, mas essa significação, a função dela é ser mãe de Jesus, mãe da comunidade da igreja, Atos dos Apóstolos, discípulo do Espírito Santo. Também João, capítulo 2, também mostra, né? Revelou a sua glória e seu discípulo creram nele. Maria leva Jesus a fazer o milagre leva os discípulos a crerem, portanto, a primeira igreja começa ali. Ela que é mediadora da fé da igreja, ela é, então, realmente a mãe que gera a fé da igreja, a mãe da igreja, que é a comunidade dos crentes, né? E é então, sendo mãe de Deus, claro que é maior do que o mundo, é mãe também do cosmos todo, né? Bom, e aqui termino. O que significa essa mulher ali? Claro, remete àquela mulher primeira, Eva. Então note o seguinte, a Bíblia começa com Adão e Eva e termina de novo com Adão e Eva. O velho Adão e Eva e o novo Adão e Eva. Jesus e Maria, porque ela é grávida de Jesus, que quando ele nasce, ele com Maria esmaga a cabeça da serpente, nos salva, traz salvação, né? Aqueles nos perderam e esses nos salvaram. Mas você diz, mas isso não é uma invenção? Não, não é invenção, porque já na Bíblia tem a profecia: virá uma mulher que vai esmagar a tua cabeça, diz para a serpente. É chamada a primeira profecia de salvação, primeira, chamado proto-evangelho, evangelho mais elementar, evangelho antes do evangelho. Porque quando diz a serpente: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, e ela te esmagará a cabeça. De fato, Imaculada Conceição esmagou a cabeça, né? Eu vi lá na Bolívia, Jesus nos braços de Maria, e ela enfiando a cabeça na cabeça da serpente, e ele com uma lança ajudando a furar a cabeça. Quer dizer, os dois juntos, né, nos trouxeram a salvação e venceram, né? A piedade popular intui isso, ele representou assim, né? Então, olha, gente, Maria pertence a toda a história da salvação. Olha a grandeza dela, cobre o arco toda a história da salvação, desde o Gênesis até a consumação do mundo. Ela aparece lá na figura de Eva, fracassada, porém já prometida, e já consuma também a história do mundo. Então vejam que mariologia imensa, a imagem dela, que uma reflexão, claro, teológica, reflexão piedosa, reflexão do magistério, etc., a partir sempre dos textos, não inventando, isso não é invenção nada, isso nasce dos textos, né? Baseado nos textos, que eu sempre me apoiei nos textos, porém, lidos, meditados, aprofundados, né? Dá essa coisa maravilhosa, essa figura imensa, né? Mãe de Jesus, mãe da comunidade, mãe do mundo, mãe de toda a criação, Maria. Então, realmente, tudo que nós fazemos por ela é pouco, e todo o amor que temos ainda não é suficiente ao que ela merece, a dignidade que ela merece. Por isso que os textos bíblicos dizem assim: tu, Maria, como é que eu posso te louvar? Tu está acima de todo louvor. Tudo que podemos dizer ainda é pouco. Ela é muito mais do que aquilo que nós podemos falar, como agora é para a gente falar. Bom, acabou. Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Se quiser, pode falar. Bom, eu vou falar mais 2 vezes, vocês podem trazer, né? Pergunta. Mas então, para o próximo encontro, vamos falar de dogmas, entenderam? Então, vocês, se quiserem, podem
ler o livreto, ou mas no internet, podem também. Eu não tenho, só tenho só esse. Mas eu não tenho para vender, que o autor geral não vende, ele vende os direitos para a editora e a editora que comercializa, né?